tema da mensagem: aliança com Deus. Repita: aliança com Deus. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. É esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes, era Luz. E Jacó fez um voto. Jacó fez o quê? Um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, primeiro, o Senhor será o meu Deus. Segundo, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Terceiro, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pai, fala conosco segundo a sua grande misericórdia. Pai, eu sei que o Senhor não tem filhos especiais, o Senhor ama todos igualmente, e o Senhor não faz acepção de pessoa. Assim como um dia o Senhor pegou esse pobre, pecador e miserável e tirou das drogas, da bebida, e colocou-me como um empresário, como um pastor, como um homem que hoje é um homem de respeito, faça também com os teus filhos aqui. Lembra-te, Senhor, da história que o Senhor escreveu no seu livro a respeito de cada um deles, e que esta palavra hoje seja uma palavra que venha descortinar diante dos olhos dessa pessoa as grandes possibilidades de Deus para a sua vida. É o que eu te peço, Pai, e é no nome de Jesus que eu paraliso toda a ingerência do inferno. O inferno não terá poder sobre a tua vida esta noite, porque é noite de aliança, é noite em que Deus vai falar profundamente ao teu coração para um novo tempo, no nome de Jesus. E nós damos ao Espírito Santo uma salva de palmas. Bate palma para o Espírito Santo. Glória a Deus. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa do lado e fala para você: Você já percebeu como eu sou bonito? Pergunta aí. Ela falou que você é bonito, então pode sentar. Glória a Deus. Todo crente é bonito, né, gente? Feio é o diabo. Glória a Deus. Preste atenção aqui, eu não vou me demorar, mas eu acredito que essa mensagem pode te abençoar muito. Por que é que muitas pessoas estão na igreja e parece que essas pessoas não experimentam das ricas bênçãos de Deus, enquanto outras, nós estamos ouvindo aqui o pastor falar, recebendo bênçãos, as portas se abrindo, as coisas avançando? Tem Deus filhos prediletos? Não. A Bíblia diz que Ele não
faz acepção de pessoas. Mas o que eu aprendi com Deus é que às vezes Deus está esperando que nós façamos um compromisso com Ele. E às vezes Deus até deixa que as circunstâncias ao nosso derredor fiquem meio complicadas. Eu, por exemplo, tive que bater o carro 9 vezes para chegar no fundo do poço, ver que o diabo estava trabalhando na minha vida para se voltar ao Senhor de todo o meu coração. Precisava daquilo. Não foi Deus que gerou aquilo, mas Deus permitiu aquilo. Deus permitiu aquela situação na minha vida para que eu caísse em si. Como o filho pródigo, que agora quer comer comida de porcos, mas não pode comer. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse: voltarei para a casa do meu pai, porque lá até os servos comem do bom e do melhor. Então às vezes a vida ou o próprio Deus está nos levando para uma situação de um compromisso profundo com Ele. Um momento que cada um de nós vai abrir mão até de algumas coisas, de alguns sonhos, de alguns projetos, ou de alguns desejos da carne, para dizer o seguinte: Deus, eu preciso da sua bênção, eu quero viver a tua história, fala o que eu tenho que fazer, porque a partir de hoje eu faço um compromisso, eu faço uma aliança contigo. Porque se você não sabe, o Deus que você serve é um Deus de aliança. Ele é um Deus que gosta de fazer aliança, de colocar o nome dele sobre a vida da pessoa, de fazer uma associação com pessoas. Lembra o que ele disse para Satanás lá no capítulo 1 de Jó? Tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. É o meu servo, ele é meu, ele tem uma aliança comigo. Deus gosta disso. E Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, com Adão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Fez uma aliança com os israelitas e fez uma aliança com todos nós em Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia? Deus é um Deus de aliança. E ele fez uma aliança com Jacó, ou ele levou Jacó a fazer uma aliança com ele. E essa aliança mudou o quadro da vida de Jacó. Foi essa aliança que mudou a vida de Jacó. Porque Jacó estava numa situação complicadíssima. Ele estava fugindo do irmão dele, Esaú, porque Esaú queria matá-lo, porque ele tomou a primogenitura de Esaú, enganou o próprio pai e agora está fugindo. Esaú quer matar ele, ele está jurado de morte, ele não tem nada. A Bíblia está dizendo que ele não tem nada, porque ele orou assim: se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir, e o Senhor será o meu Deus. E sabe o que ele usou de travesseiro? Uma pedra. Ele pegou uma pedra e colocou a cabeça sobre a pedra. Ah, meu Deus, esse homem não tem nada para oferecer para Deus, e Deus ainda o quer. Eu estou falando com alguém que está aqui, e não importa como você está, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu status, Deus quer o seu coração. Deus quer o seu compromisso. Deus quer que você decida viver para Ele com todo o teu coração, a se gastar por Ele. Deus está procurando gente assim. Tem alguém aqui essa noite? Dá um glória a Deus aí. Então, essa situação de Jacó, e foi nessa situação que Deus se revela a ele. Ele estava dormindo e teve um sonho.
e ele viu uma escada que colocada do chão ia até o céu. Os anjos subiam, os anjos desciam, e no topo da escada estava Deus. E ele disse assim: na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. O que a Bíblia está dizendo? Que os olhos de Jacó se abriram, que ele viu Deus, que ele entendeu as coisas espirituais. E agora, o que ele vai fazer frente a isso? É a mesma pergunta que eu faço para você. Você está numa igreja onde prega essa doutrina, você tem conhecido Deus aqui, você tem sabido tudo a respeito de Deus, você sabe que Ele é um Deus santo, você sabe que Ele é um Deus que entregou o próprio Filho por você, você sabe que Ele é um Deus que te perdoou. E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Você que não é batizado ainda, o que você está fazendo? Se a ordem de Jesus Cristo é: quem crer e for batizado será salvo, você vai ficar numa igreja e ir para o inferno? André, mas você quer dizer que o batismo vai me salvar? Não, o batismo não te salva. O batismo revela que você é salvo, porque só batiza quem crê. Ah não, eu não batizo porque eu não sou casado. Conversa, você não batiza porque você não crê. Porque a Bíblia diz que Pedro pregou o evangelho, 3.000 pessoas receberam a palavra de bom grado, e as 3.000 foram batizadas. Entre 3.000 pessoas tinha gente que não era casado, tinha gente que era bêbado, tinha gente de tudo quanto é tipo. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles ouviram a palavra, eles creram. E frente à palavra, ninguém pode ficar inerte. Nós vamos ter que tomar uma decisão: ou nós obedecemos a palavra, ou nós rejeitamos a palavra. Eu só queria te lembrar que a palavra é Jesus. E quem rejeita a palavra, rejeitou a quem? Jesus. Rejeitou Jesus, porque Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Jacó viu a glória de Deus. Jacó viu a glória de Deus. Nós estamos dentro da igreja todo dia, e cada mensagem linda você tem ouvido essa semana, você está vendo a glória de Deus. Você está vendo a glória de Deus. E o que você vai fazer frente a essa glória? O que você está fazendo frente a essa glória? O quanto essa palavra está te transformando? O quanto essa palavra está te mudando? Porque se a palavra não te transforma, é porque você não tem Jesus na sua vida ainda. Você tem uma religião, você frequenta uma igreja, mas quando Jesus entra numa vida, esta vida é transformada, é mudada. Por quê? Porque tudo se fez novo, e as coisas velhas já passaram. Levanta a mão ao céu, diga graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Mais forte, glorifica o nome dele. Então, quando Jacó teve aquela revelação, e é para isso que nós temos a revelação, eu recebi 3 unções na minha vida. Uma delas eu recebi sozinho na igreja, porque eu estava buscando isso, e eu fiquei 45 minutos no chão, com a mão assim. E depois disso Deus começou a me usar para muitas coisas. Então aquele toque era necessário. Eu tinha que ter aquela experiência para saber aquilo que eu recebi, porque eu não teria consciência do que está em mim. Então, seja um toque de Deus, seja uma palavra revelada, é Deus trazendo uma consciência em nós do que Ele quer, do que nós recebemos, do que Ele está esperando de nós. E essa resposta vai definir o que Deus vai fazer na sua vida. A maneira que você reage à palavra que Ele está te dando, a revelação que Ele está te dando, vai definir o que Ele vai fazer, ou melhor, o que Ele pode fazer na tua vida. Porque querer Ele quer, querer Deus quer. A pergunta é: Ele pode? Ele pode? Tem um coração aqui hoje que vai ser marcado e dizer o seguinte: Senhor, estou entregando tudo. Estou entregando tudo, porque tudo que eu tenho é seu.
Então eu estou entregando tudo. Jacó, quando teve essa revelação, ele diz aqui no versículo 20, veja só, por favor, versículo 20, olha só o que diz, que fez Jacó quando ele vê Deus, quando ele tem aquela revelação. No versículo 20 a Bíblia diz assim: e Jacó fez um voto. Deus não pediu nada para ele, mas Deus só se revelou a ele. E quando Deus se revelou a ele, ele sabia o que ele tinha que fazer. E eu estou aqui para lhe dizer isso. Você não precisa que eu desenhe para você. Quando a palavra de Deus entra no teu coração e o Espírito Santo toca em você, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Elias estava passando por Eliseu, e Eliseu estava arando a terra com juntas de boi. Ele passou a capa, a unção sobre Eliseu. Eliseu largou tudo e saiu correndo atrás dele. Pera um pouquinho, deixa eu despedir do meu pai ali. Ele falou: o que eu tenho contigo? Ele disse: foi eu que te chamei? Não, foi a unção que te tocou. Foi a glória que te tocou. Foi Deus que te tocou. A Bíblia diz que ele largou tudo para trás e ele foi atrás do homem de Deus, porque ele sabia que ele tinha que ir. Eu creio que enquanto eu prego, o Espírito do Senhor toca em você, e é esse Espírito que define os seus próximos passos, porque você não vai ficar parado. A unção vai mover você para um novo tempo, no nome de Jesus. Disse Jacó, e Jacó fez um voto dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo e guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aqui o primeiro pilar da aliança de Jacó: o Senhor será o meu Deus. O que Jacó está dizendo? Eu vou andar debaixo de obediência a partir de hoje. Eu vou assumir o Senhor como Deus da minha vida. Não, o Senhor não vai ser um companheiro, um amigo, alguém que de vez em quando eu falo. Não, o Senhor vai ser o meu Deus, o meu Deus. A partir de hoje eu vou andar debaixo da sua divindade, eu vou obedecer. Então o primeiro pilar da aliança de Jacó: obediência. Diga: obediência. Obediência traz a direção de Deus para a sua vida. Importante, fundamental. Obediência. Tem um amigo meu que diz assim, que na escola a gente aprende o ABCD, na igreja a gente aprende obedecer. Obedecer. A obediência traz a direção de Deus para a sua vida. Há muitos cristãos que você encontra na igreja, eles pulam, eles falam em línguas, eles tremem, e você olha e fala: é um grande homem de Deus, mas a vida dele está toda enrolada. A vida dele está toda destruída. Ele está devendo para todo mundo. O casamento está à beira do precipício. A família está destruída. O que acontece com ele? Ele tem a presença e a glória de Deus, mas não obedece o Senhor. Por que não obedece a Deus? Porque toma decisões segundo a sua cabeça, segundo as necessidades pessoais, ou então segundo as circunstâncias. Cristão não foi chamado para andar por necessidade. Cristão não foi chamado para andar segundo a sua própria cabeça, porque o texto bíblico diz: andai pelo Espírito. Andai pelo Espírito. Quando você colocar esse pilar na tua vida, e quando você parar de se mover porque todo mundo está se movendo, quando você parar de se mover por causa de necessidade, quando você parar de se mover por causa de circunstâncias, e se mover apenas pelo Espírito de Deus, Deus vai colocar você em alto retiro. Deus vai ser Deus de providência no meio do deserto. Deus
Deus vai colocar você no lugar de honra quando você colocar esse princípio na tua vida: obediência. Elias recebeu de Deus uma ordem muito difícil. Deus mandou que ele falasse contra o rei Acabe. Falar contra o rei Acabe não é a mesma coisa que falar contra o presidente do Brasil. Você pode falar à vontade que não dá nada, mas naquela época ele poderia perder a cabeça. Mas recebeu a ordem de Deus e falou contra Acabe. Quando ele obedece a Deus, Deus diz: Elias, fica tranquilo, porque já tem um lugar preparado para ti. Servo que anda debaixo de obediência não passa fome. Morreu muita gente naquela época. Muitos passaram fomes terríveis. Elias não, na beira do riacho, tomando água do riacho, alimentados pelos corvos, durante todo aquele tempo. Por quê? Porque anda debaixo de obediência. Então eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não mudou, Ele continua sendo um Deus de providência. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós não temos providência, o problema é conosco, que estamos andando segundo a nossa cabeça. Então o primeiro pilar é obediência. Segundo pilar, Gênesis 28, 22, disse Jacó: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Sabe o que ele falou? Eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir uma casa para Deus. Vamos aplicar isso aqui para o Novo Testamento. Atos 17, 24. Está escrito: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita num templo feito por mãos de homens, mas habita num templo feito pela própria mão dele. Dá uma cutucada nessa pessoa do lado, está falando de você. Você é o templo feito pela mão de Deus. Ele poderia habitar em qualquer lugar, mas resolveu habitar em você. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Versículo 17: assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo. O templo de Deus é santo, e vocês são o templo de Deus. Então presta atenção, quando Jacó está dizendo que vai preparar uma habitação para Deus, nós aplicando para nós, estamos dizendo o seguinte: vou santificar-me para que o Espírito Santo habite em mim. Porque o templo de Deus é santo. O templo tem que ser limpo. Sabe o que a Bíblia está falando? Sobre uma santificação. Nós somos declarados santos pelo sacrifício de Jesus, mas agora nós entramos pelo caminho da santificação. E a santificação é uma obra que começa após a conversão e o batismo e vai até a volta de Jesus. Ela é constante. Se você não consegue mais enxergar pecado na sua vida, é sinal que você não lê mais a Bíblia. Se você acha que você está pronto, santificado, é sinal que você não ora mais. Porque se você gastar tempo em oração, se você gastar tempo em leitura bíblica, você vai ver que tem muita coisa para tirar da tua vida, tem muita coisa para tirar da minha vida. E glória a Deus, porque Cristo Jesus é a luz do mundo, e quando Ele brilha, a sujeira aparece, e quando Ele brilha, o meu pecado é revelado. E sabe o que eu faço? Eu arranco ele, porque eu quero preparar essa casa para o Espírito de Deus morar. Eu quero me santificar. É disso que Jacó está dizendo. O segundo pilar da aliança de Jacó é a santificação. Santificação. A santificação traz a presença de Deus para a sua vida. A obediência traz a direção de Deus para a tua vida.
A santificação traz a presença de Deus para a sua vida. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que nós estamos falando aqui da eternidade, mas isso também é nos nossos dias. Quem anda no pecado nunca verá a manifestação do poder do Senhor na sua vida. Deus nunca pactuará com o pecado. Deus é santo. Deus é santo. E escute o que eu vou te falar. Dinheiro faz gente boa ficar melhor e faz gente ruim ficar pior. Então, Deus nos ama tanto que quando a gente não se santifica, Ele fala, é melhor as coisas ficarem difíceis para você, porque na dificuldade talvez você mude e você possa salvar a sua alma. Então preste atenção, quer ver Deus manifestando? Santifica a tua vida. Eu ouvi um testemunho de um pastor, e esse pastor caiu com uma secretária e começou a sair com essa moça. Mas aparentemente estava tudo bem, porque ele continuava pregando. Sabe, às vezes a gente já está caído, mas a gente continua mantendo a aparência os talentos que recebemos. Não há mais unção, mas você pode ir lá e procurar na internet um texto bíblico, uma mensagem pela inteligência artificial e pregar. E talvez as pessoas até achem que você está bem, mas Deus e você sabem que você não está. E ele estava ali pregando, tudo bem. Um dia manifestou um demônio na igreja, e ele foi expulsar o demônio de uma moça. Quando ele abaixou para expulsar o demônio da moça, a endemoniada pegou na gravata dele e começou a puxar. E foi puxando. E ele foi se curvando. E ele foi se curvando e botou a cara no chão. Um diácono que tinha uma vida em santificação foi lá e expulsou o demônio. E o pastor se levantou e acabou o ministério dele. Faz tempo que ele estava no erro. Mas aprenda uma coisa: peixe grande a gente não tira da água de uma vez só, a linha arrebenta. O bom pescador dá linha. Alguém anda no pecado e está achando que está tudo bem. O diabo está te dando linha. O diabo está deixando você acostumar com isso. O diabo quer colocar na tua cabeça que Deus está concordando com isso. Deus não concorda com o pecado. Deus é santo, 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 santo. Deus é santo e Ele não concorda com o pecado. Então, por isso, Jacó faz esse compromisso. Quando o Senhor começou a me dar essa mensagem há 27 anos atrás, Ele me deu um versículo que hoje é uma base para o meu ministério. Eclesiastes 9:8. Que suas vestes sejam sempre brancas e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Porque quem tem vestes brancas tem óleo na cabeça. Quem tem vestes brancas tem unção. A glória de Deus está sobre a vida dele. Então Jacó diz: Senhor, eu vou preparar uma casa para o Senhor morar, porque eu estou fazendo uma aliança contigo hoje. Vou andar segundo a sua obediência. Vou preparar uma casa para o Senhor morar. Eu não vou viver de qualquer maneira na tua presença, porque eu quero que o Senhor habite em mim. Aleluia. Terceiro e último pilar, Gênesis 28:22. Disse Jacó: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E o terceiro: e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Terceiro pilar da aliança de Jacó com Deus é a fidelidade. A fidelidade. A fidelidade traz a prosperidade de Deus
para a sua vida. A obediência traz a direção de Deus para a sua vida. A santificação traz a presença de Deus para a sua vida. Agora, se você quer prosperidade de Deus, você precisa ser fiel. Fiel. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Talvez alguém vai se dispor. Deus está procurando sócios. Deus, eu estou te falando sério. Deus está à procura de sócios. Alguém que ele possa investir na vida dessa pessoa e essa pessoa investir nas coisas dele aqui na terra. O que é isso, André? É ser canal de bênção, não reservatório de bênção. Deus está procurando sócios. Agora eu lhe faço uma pergunta: você faria uma sociedade com alguém desonesto? Não. Por que Deus faria? Por quê? A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. E sabe como que Deus testa? Deus nos testa no pouco. Deus nos testa na necessidade. Sabe o que aconteceu comigo? Quando Deus me deu a empresa que eu tenho, eu estava com o nome sujo. Estava igual Jacó, mais quebrado que arroz de terceira. E Deus me abençoou. E Deus me deu graça diante do meu tio, que ele tinha uma portinha lá, negócio de fotografia. Ele fechou, pastor, fechou. Eu vou fechar isso aqui, deixa para cá. Eu vou com você, rapaz, eu vou com você. E eu quero dizer isso para você: a porta que Deus abrir vai trazer o favor de todas que estão ao seu derredor. As pessoas serão tocadas. Quando a porta é de Deus, escute isso, quando a porta é de Deus, as pessoas que estão do teu lado vão te favorecer. Então, não precisa brigar, não precisa ficar devendo, não precisa bater na porta do agiota, não precisa fazer dívida. O Senhor mesmo financiará a porta que Ele abre. E o meu tio largou tudo e pegou a caminhonete dele lá, jogamos umas traias em cima, fomos para Ribeirão Preto. Alugamos uma chacrinha lá no meio do mato, cheio de perereca. Ia dormir à noite, mas tinha tanto sapinho na cama. E eu arrancava aquele sapo, amolava eles num lençol, e ia lá na chácara, jogava fora. A hora que eu chegava outro dia, estava tudo lá de volta. Uma luta. E aí o que aconteceu? Aí eu fui um dia na igreja, e a minha tia, pastora Miriam, superintendente de Franca, ela estava pregando, e ela falando de dinheiro. Eu fiquei irritado, porque todo infiel fica bravo quando fala de dinheiro. Todo infiel fica bravo. Mas não é só porque é infiel, porque tem um demônio na vida da pessoa. E o diabo não deixa a pessoa ter prazer em dar, porque o diabo está roubando. Sabe, a nossa igreja, é raro eu falar sobre dinheiro, igual eu estou falando aqui hoje. Eu prego sobre dinheiro uma vez por ano. E quando eu prego sobre dinheiro, eu peço para a igreja inteira trazer qualquer valor que você tenha. E eu digo para eles: segura aí, agora vamos orar. Se tem um demônio na tua vida, vamos ver agora. E pelo menos 50 ou 100 pessoas ficam com a mão travadas. E elas não conseguem abrir, porque o diabo não quer que ela dá. Então tem um demônio, tinha um demônio na minha vida. Por isso que eu vivia batendo no carro. Era aquela vida sufocar. E aí o Senhor desafiou, tal, aquele dia me deu uma palavra, e eu decidi ser fiel. E eu falei: não, a partir de hoje eu vou ser fiel. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu sempre dessa mensagem aqui, eu fiz uma aliança com Deus. Mas passou 2 meses. Chegou no final do mês, que jeito que eu ia devolver o dízimo? Estava apertado demais. E o que acontece? Eu estava com o nome sujo, estava usando a conta do meu tio. E o meu tio falou: eu falei: tio, faz o cheque aí que eu vou levar o dízimo. Ele falou: não, você não vai dar o dízimo não. Eu falei: como não, tio? Eu fiz uma aliança com Deus, eu vou ser fiel a Deus. Ele falou assim: não adianta você ser fiel a Deus e ser caloteiro e não pagar suas contas. Nossa, eu vi o inimigo falando comigo ali. Mas Deus me deu uma ousadia, uma coragem. Eu falei assim: olha, o senhor pode me chamar de caloteiro, mas o senhor nunca vai me chamar de ladrão, porque ladrão eu não sou. E a Bíblia diz que quem não devolve é ladrão. Me deu o dinheiro aqui. E ele fez o cheque. Eu desci com a cabeça erguida aquele dia, para cumprir o voto que eu fiz com Deus. E eu entreguei meu dízimo ali na frente. Eu entreguei aquele dia R$300, porque o faturamento meu em 96 era R$3.000. Aquele mês
nós faturamos 9 mil reais, multiplicou por 3, e nunca mais, naquela época baixou o faturamento. Aquilo ali foi um divisor de águas, uma prova de Deus. Deus estava me provando aquele pouco. Sabe, eu tinha uma televisão velha que tinha chovido nela, e a gente chacoalhou ela assim, caiu a água, e a gente assistia televisão nela à noite. Eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio para voltar para Franca. Aquilo ali era uma prova de Deus. Às vezes Deus nos prova no pouco. Deus talvez esteja provando no pouco da obediência. Pequenas ordens que Ele dá para você e você negligencia. Se você não consegue obedecer pequenas ordens, você vai obedecer grandes ordens? Não, Ele não pode contar com você para uma cadeira que Ele quer te colocar, porque na cadeira que Ele quer te colocar, você vai ter que dar grandes ordens, e para dar grandes ordens, tem que ter um coração aliançado com Deus. Então quem não consegue obedecer pequenas ordens, nunca obedecerá grandes ordens. Quem não consegue ser santo nas pequenas coisas, e quando a gente fala de santidade, a gente pensa só em sexo, né? Mas tem outras coisas. Tem um coração cheio de mágoa, tem uma língua afiada, que fala mal de todo mundo, que xinga, que blasfema, tem olhos maliciosos, coração de julgamento. Eu estou falando de pecado, gente. É uma pregação aqui, talvez você fale assim: André, não era bem essa pregação para essa campanha. É sim. Porque não adianta você criar uma expectativa de milagres se você não conserta a casa, se você não faz uma aliança com Deus, se você não faz um compromisso com Deus. Você vai acabar se frustrando, porque o tempo vai matar a sua expectativa, o tempo vai roubar a sua fé, porque vai demorar muito. E não demora muito por causa de Deus, demora muito por causa de nós, porque a gente demora para fazer um compromisso com Deus, a gente demora para ajustar a nossa casa. A gente quer Deus, mas a gente quer manter algumas coisas, a gente quer manter a pornografia, a gente quer manter a mentira, a gente quer manter a infidelidade. Meu irmão, decida por Deus esta noite, abra mão de tudo, vai para cima e diz: Deus, eu quero o Senhor, fala o que eu tenho que fazer e eu farei. Aradai sou de andeai. Eu sinto Deus aqui, gente. Ei, radai sou de andeai. Agora, indo para o final desta mensagem, eu queria esclarecer algo que Deus falou comigo. Deus falou assim: André, não adianta você escolher um desses pilares e achar que você pode ser abençoado. Eu chamo isso aqui o tripé da bênção. Veja bem, está vendo esse microfone aqui? Posso dar uma levantadinha? Deixa eu ver se dá certo. Aqui, ó, ele tem 3 pernas. Isso aqui é um tripé. Se eu tirar uma delas, o que acontece? Cai. Deixa eu te explicar. Você então obedece a Deus. Você não faz nada sem a obediência de Deus. Então você tem a direção de Deus. Você é fiel nos dízimos, nas ofertas. Você tem a prosperidade de Deus. Mas se você não buscar a santificação, o diabo vai entrar na tua vida e vai derrubar tudo. Tem gente que não entende. Por que é que está acontecendo isso? Falta de santificação. Você é casado? Faça um compromisso com o seu cônjuge. Faça um compromisso. Declare. Eu sempre digo isso para minha mulher. Eu já decidi, eu vou viver com ela até o último dia da minha vida. Eu já decidi, ela é minha mulher. É no corpo dela que eu terei prazer. É nela que eu vou me alegrar. E é esse jardim que eu vou cuidar. É esse jardim. Eu não vou ficar olhando para o jardim dos outros, não. Eu vou cuidar do meu jardim. Santificação. Vamos pensar diferente. Então, você é fiel, você tem a prosperidade, você se santifica, você tem a presença. Mas se você não obedece a Deus, não busca a direção do Espírito, você toma decisões erradas na sua vida e você vive quebrando a cara. Eu estou querendo mudar. Nós estamos com 3 cultos. Nós estamos 3 cultos e a nossa igreja cabe
2.700 pessoas, mas já chegamos no nosso limite. E as pessoas já não estão indo mais para os cultos, estão ficando em casa, porque então eu estou querendo mudar. Mas eu não vou mudar se Deus não apontar. Se Deus não falar, eu não saio do lugar. Como disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Eu quero estar aonde Deus está. Eu quero ir aonde Deus vai. Eu quero se mover quando Deus mandar. Você precisa tomar decisão. Lembra de José? Tinha uma cadeira para aquele jovem sentar. A promessa de Deus era verdadeira. Mas um pouquinho antes, 2 anos antes dele sentar na cadeira, aquela mulher de Potifar tentou se deitar com ele. Ela ia roubar a bênção dele. Ela ia tirar ele do caminho. Ela ia tirar ele da direção. Ei, meu amigo, aguenta firme. Quando a porta for de Deus, você vai ter certeza. Quando Deus mostrar, você vai. Se Deus não mostrar, aguenta. André, mas se eu ficar aqui eu vou morrer. Não morrerá. Se você está no propósito de Deus, você não morrerá. Você pode morrer se você sair do propósito. É melhor estar num lugar de perigo no propósito do que estar num oásis fora do propósito. Porque lá no oásis tu morre, mas no meio do deserto tu vive. Não foi assim com Abraão e Ló? Ló no meio das campinas de Sodoma quase morreu. Abraão no meio do deserto prosperou. Por quê? Porque Abraão estava no centro do propósito de Deus. Se mantenha, não se precipite. Aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Fica firme. Deus na hora certa entrará com providência. Deus na hora certa abrirá a porta. Deus na hora certa virá com favor. Aguenta firme. Agora presta atenção, último exercício. Se nós nos santificarmos, teremos a presença de Deus. Eu tenho buscado santificação, eu tenho buscado orar em línguas, eu tenho me separado. E tem dia que eu sinto a presença de Deus de uma maneira tão gostosa que a minha carne treme. Se você fizer isso, você vai sentir a presença. Então eu me santifico, eu tenho a presença de Deus. Eu obedeço, eu tenho a direção de Deus. Mas se eu não for fiel, eu não vou conseguir conviver com esse dilema. Pensa bem, pastor, eu estou aqui no altar, estou pulando, oh glória a Deus, aleluia, eu tenho direção, vim para a igreja certo, certinho. Aí eu chego lá fora, meu carro está na reserva, acabando a gasolina, eu não tenho dinheiro. É um dilema. Como que Deus está em mim? Eu sinto Deus, Deus fala comigo, mas eu não tenho dinheiro para comprar a bolsinha para o meu filho, para a escola que vai começar. Você entra... Não estou dizendo que o crente não pode passar dificuldade, gente. Eu estou dizendo que o crente não pode passar dificuldade direto. Há momentos de prova, e Deus prova para nos aprovar, não para nos reprovar. Mas você precisa entender que só vai ficar de pé se for essa aliança perfeita. Eu vim aqui para falar isso com você. Que Deus está querendo fazer algo grande contigo, você não imagina. Olha, não subiu no seu coração ainda o que Deus tem com você. Pastor Relinho, não subiu no seu coração ainda o que Deus tem. Mas Deus talvez está esperando você precisa ouvir essa mensagem. Deus está esperando essa aliança, esse compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus nesses 3 pilares e eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso, eu não estou preocupado o que vão falar de mim, se eu vou perder a amizade, se eu não vou. O que eu não posso perder é a reputação com Deus.
O que eu não posso perder é o favor de Deus. Quando Davi pecou, ele então orou ao Senhor. Ele não pediu para Deus manter o palácio dele, ele não pediu para Deus manter o reino dele. Ele só disse o seguinte: Senhor, não me tira da tua presença, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito, Senhor, porque eu posso viver sem palácio, eu posso viver sem trono, eu posso viver sem família, mas eu não posso viver sem Deus. Terminamos com esse último texto aqui, Salmo 24, 3. O salmista faz a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem vai estar na presença de Deus? Quem que vai usufruir de tudo aquilo que Deus pode fazer? Quem? E ele fala: aquele que é limpo de mãos, ou seja, não põe a mão no lugar errado, puro de coração, que não guarda mágoa, rancor, ira contra as pessoas. Simplicidade. Ei, posso falar uma coisa para você? Deixa eu te dar outro versículo que acompanha meu ministério. Paulo aos Coríntios: temo que a serpente vos engane, como enganou Eva, e vos tire da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade. Repita isso. Você pode ser um grande empresário, andar de BMW, andar com um carro bom. Você pode, o pastor Helim, ser um pastor de uma igreja de 10, 20, 30 mil. Mas nunca saiamos da simplicidade. Pela misericórdia de Deus, a nossa Santa Ceia, a gente já tem 8.000 pessoas na Santa Ceia. E tem um público que não frequenta. Eu acho que nós estamos na casa de mais de 9.000 que fica em casa, assiste pela internet, vem na quarta-feira, que ainda não faz parte. Começamos o ano batizando 480. Mas não sou eu, gente. É Ele. Tudo é Ele, gente. É por isso que eu quero ser fiel a Ele, porque tudo é Ele. É por isso que eu quero agradar a Ele, matando a minha carne cada dia. É por isso que eu quero agradar a Ele, obedecendo Ele em tudo. É por isso que eu quero ser fiel na casa dEle, porque eu sei que tudo vem dEle. Não vem nada de mim, não vem nada de você. E tudo que o diabo quer colocar na sua cabeça: você é bom, você é maravilhoso, você é acima da média, você é um pecador miserável como eu. Mas a graça de Deus nos alcançou, e esse Deus agora quer fazer uma sociedade comigo e com você. E Ele diz: olha, eu vou te exaltar, eu vou te abençoar. Você será o meu servo, você será o meu canal, eu te abençoarei. E aí então Ele diz: aquele que é puro de coração, aquele que não entrega a alma à vaidade, é entregar a alma ao pecado. E por último, aquele que não jura enganosamente. Sabe, amados, lembre-se disso. Nós fazemos na igreja votos através da direção do Espírito Santo. Então é aquele dia que Deus fala comigo pela palavra, e eu sei que foi comigo. Pode estar 1000 pessoas, eu sei que Deus falou comigo. E naquele momento você diz assim: Senhor, eu entendi a sua vontade. A partir de hoje eu estou tirando isso da minha vida. Senhor, a partir de hoje a igreja vai ser assim. A partir de hoje é assim que eu vou andar. Isso é jurar ao Espírito Santo. É claro que a palavra aqui não entra no contexto, porque nós não devemos jurar, mas é esse entendimento, esse compromisso. Eu não posso fazer um compromisso enganoso. É esse que não faz o compromisso enganoso que vai estar na presença de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai te levar de voto em voto, Deus vai te levar de compromisso em compromisso, à medida que vai apurando a palavra de Deus no seu coração. A partir do momento que você vai entendendo melhor o Espírito Santo, você vai indo para outros níveis. Como disse Paulo: quando eu era menino,
Eu falava que nem menino, eu sentia que nem menino, eu pensava que nem menino, mas agora eu sou homem e eu deixei as coisas de menino para trás. Eu cresci e agora eu ando como homem. E eu estou aqui para falar porque o Espírito Santo está mandando eu dizer para alguém que está aqui que você não é mais menino. Você não é mais menino. Você não é mais uma menina. Você não é mais cego, agora você pode ver. Não ande como cego, não ande como menino, diz o Senhor. Eu tenho algo grande, mas eu não tenho algo grande para meninos, eu tenho algo grande para homens. Eu não tenho coisas pequenas, coisas grandes para meninos. Meninos não administram coisas grandes. Meninos que ficam enrolados com coisas, eu não posso entregar na sua mão. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho tesouros escondidos. Eu tenho tanta coisa para colocar na mão do meu povo. Mas o meu povo precisa crescer. Parar de cair no mesmo lugar, parar de ser infiel, parar de tomar decisões sem direção de Deus. É disso que Deus espera. E se você fizer isso, como um dia eu fiz na minha vida, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar. Há um grande projeto, e nesses últimos dias Deus está querendo derramar do seu Espírito sobre toda a carne, sobre a tua vida, encher a tua casa, encher a tua família, levantar os teus filhos. Acabou o meu tempo, eu preciso acabar, mas eu preciso falar algo mais com você. Não demore a preparar o alicerce, diz o Senhor. Porque tem alguém na tua casa que vai ser maior do que você. E essa pessoa que vai ser maior do que você na sua casa está dependendo de um alicerce que você não terminou ainda. E eu estou aqui para lhe dizer que você precisa correr com isso, porque o tempo está passando e Deus quer fazer algo grande com alguém da sua casa. Vai ser maior do que você, vai ser maior do que você, mas está dependendo de um alicerce, está dependendo desses pilares que você está recebendo aqui hoje. Então acelera, faça da tua casa um lugar de oração, faça da tua casa um lugar de adoração, faça da tua casa um lugar de santificação. Faz da tua casa, diz o Senhor, porque tenho pressa, diz o Senhor. Eis que estou mudando a tua história, mas o que vem depois de você será maior do que você. Fique de pé no teu lugar, querido. Acabou meu tempo. Oh, Jesus. Começa a falar com Deus. Deus está aqui. Vai orando, abre a tua boca, fala em línguas. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Sela os teus filhos esta noite, Pai. Sela os teus filhos esta noite. Escreve nas tábuas do seu coração. Uma aliança, diz o Senhor. Eu quero fazer uma aliança com você esta noite, diz o Senhor. Eu lhe trouxe aqui para fazer uma aliança. Eu te trouxe aqui para fazer uma aliança contigo, que vai refletir na tua família, nos teus filhos, nos teus netos. A aliança que eu faço contigo. O Senhor brada ao teu coração esta noite. Assim como Jacó, Deus tem um encontro contigo esta noite, e Ele lhe diz: eis que tenho propósito contigo. Mas é hora de um crescimento acelerado. É hora de arrancar coisas de dentro da vida da casa. É hora de tirar coisas da
da cama, é hora de tirar coisas dos negócios, é hora de um afinamento, diz o Senhor, porque tenho pressa para aquilo que vou fazer. O devorador, o inferno está se levantando, então eu lhe digo: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcance. Andai, andai, diz o Senhor, andai, andai, diz o Senhor, andai enquanto tendes luz, andai. Aderandeai, choribaradesediei. Termine, por favor, com Gênesis 30, versículo 43. Coloque aqui, Gênesis 30, versículo 43. E cresceu o homem. É tempo de crescer. Primeiro você cresce como crente, depois você cresce como empresário. Primeiro você cresce como crente, depois você cresce como pai de família. Primeiro você cresce na presença do Senhor, e depois vai refletir em todas as áreas da sua vida. Eu estou aqui para dizer algo a você hoje. Você está buscando crescimento em muitas áreas, e isso não é ruim. Ruim é buscar crescimento só nas outras áreas e esquecer a principal, porque a principal é essa que você ouviu hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou aqui para dizer para vocês, eu estou aqui para dizer uma coisa que pode ser paradoxal quando a gente faz uma campanha como essa, mas é verdade. Um crente não corre atrás de bênçãos. As bênçãos correm atrás do crente. Disse o Senhor: porque se obedeceres os meus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão aonde você for. Sabe o que eu estou para dizer aqui para os irmãos? Que quando a gente está desesperado por bênção, é sinal que nós não estamos desesperados por Deus. Não é não, meu irmão? Seus cabelos brancos falam mais alto. Quando nós estamos desesperados por bênçãos, é porque nós não estamos desesperados por Deus. Nós perdemos a paixão por Ele e começamos a amar o que Ele pode nos dar. E aí sabe o que Ele faz? Ele fecha a mão, para a gente tirar os olhos da mão dEle e voltar os olhos para a face dEle. Porque se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A terra vai frutificar. A terra vai dar 100 por 1. Busquemos a face do Senhor. Não entrem no ritmo do mundo. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E nós mesmos sabemos que quando estamos tortos, se Deus nos desse, nós nos entortaríamos mais ainda. Sim ou não? Vocês fizeram comigo? Eu já tive no pecado no passado, eu sei o que é isso. Todas as vezes Deus me deu um gol na época, 92, um gol GTI, bonito, bacana, carro zero, acabou de sair. Meu amigo, eu andava com o braço para fora. Aguenta eu na cidade agora pecando como nunca. Então, aliança com Deus. Eu queria fazer essa oração com você, para você fazer uma aliança com Deus agora. Se você quer, coloca a mão no teu coração, por favor. Fecha os teus olhos. Repita essa oração, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu entendi a sua voz. O Senhor se revelou a mim. Eu faço hoje uma aliança contigo.
baseada nesses 3 pilares. Obediência. Eu vou buscar a sua direção, Pai, para tudo que eu for fazer. Santificação. Eu vou tirar da minha vida, Pai, tudo aquilo que eu entendo que é pecado. Fidelidade, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. E eu sei que o Senhor vai fazer a sua parte. O Senhor vai dar a terra que eu estou deitado. O Senhor vai abençoar a minha geração. O Senhor vai abençoar os meus descendentes. Por isso eu te dou graças, Pai, e eu faço um compromisso contigo, em nome de Jesus. Agora preste atenção, olhe para mim. Você sabe qual é o sinal da aliança do Antigo Testamento? É a circuncisão. Sabia disso? Cortava aquela pele que envolve o órgão genital do homem. E Abraão e os seus descendentes tiveram que fazer esse sinal. Era o sinal da aliança. Agora você sabe qual que é o sinal da aliança no Novo Testamento? Não? O batismo. O batismo. Lá no Antigo Testamento o rito é: quem corta a pele do órgão genital tem uma aliança, tem o sinal de Deus. Novo Testamento, quem se batiza tem o sinal de Deus. E em Gálatas diz: quem em Cristo se batizou, de Cristo se revestiu. Então eu quero convidar para subir por essa escada pessoas que vão agora entregar a sua vida a Jesus e ao santo batismo. Eu quero te dar um abraço aqui. André, eu quero fazer essa aliança com Deus hoje. Então sai do seu lugar, sobe essa escada como um sinal de que você é de Cristo. Entregue a sua vida a Jesus e ao santo batismo. Eu estou te esperando.